Como disse o Bolsonaro, não há nada que esteja ruim que não possa piorar. O Bolsonaro já está com uma péssima relação com o Congresso. E a coisa vai degringolando, a maionese desandou completamente faz 2 semanas quando o Arthur Lira criou uma comissão para aprovar jogos de azar, cassino, bingos. E aí, a bancada evangélica toda viu nisso uma movimentação do Jair Bolsonaro. E aí começaram a ameaçar. Eu falei aqui, fiz vídeo, eu falei, olha, o Silas Malafaia e o Feliciano ameaçaram se tornar oposição ferrenha ao governo Bolsonaro se isso for aprovado. E Arthur Lira promete que isso será aprovado até o final do ano. Todo mundo vê isso como uma proposta do governo Bolsonaro, por mais que o governo Bolsonaro fale que não é proposta dele. Aí, o Bolsonaro deu uma entrevista na Veja. Lembra a entrevista que ele deu na Veja? A Veja tentou dar um banho e tosa no Bolsonaro? Depois daquela entrevista, houve algumas reações. Por quê? Porque ele falou sobre os jogos de azar. E ele falou que ia vetar. O Bolsonaro falou, ó, tá tendo essa discussão aí, se for aprovado eu vou vetar, tá ok? Só que tem um problema. Ele falou, depois o Congresso pode derrubar o meu veto. Aí, os parlamentares da bancada evangélica, que não nasceram ontem, os bolsominions sim, nasceram ontem, o gado nasceu ontem, mas podem ser enganados, mas os parlamentares da bancada evangélica não. Eles perceberam, opa, peraí, o Bolsonaro quer fazer aquele joguinho com o Arthur Lira, olha, você aprova, eu veto, você derruba o meu veto, fica aprovado e a culpa não foi minha. A bancada evangélica, nem um pouquinho tonta, começou a se revoltar. Foi depois dessa entrevista que, mais ou menos nesses dias, que o Eduardo Girão traiu o Bolsonaro na CPI. Tá lembrado? O Eduardo Girão, um senador bolsonarista, defende o Bolsonaro na CPI. Ele defendeu o Bolsonaro no depoimento do Luciano Hang, defendeu o Bolsonaro em outros depoimentos, mas no depoimento do diretor da Precisa, foi o Eduardo Girão quem revelou que ele e o Flávio Bolsonaro viajaram a Las Vegas, que o Flávio Bolsonaro viajou com uma pessoa ligada à Precisa a Las Vegas em 2020. Foi o Eduardo Girão. Por que ele fez isso? Ele estava mostrando para o governo Bolsonaro o seguinte, olha, se eu quiser virar oposição a você, eu sei muita coisa e não sou só eu. O Bolsonaro está sofrendo ameaças diárias de parlamentares da bancada evangélica, porque vai ser uma debandada muito grande. E o pior, o Arthur Lira não quer saber. O Arthur Lira disse que vai colocar isso goela abaixo. O Bolsonaro tá com um problemão. Então quando você vê o Bolsonaro abatido, Bolsonaro estressado, Bolsonaro com aquele sorriso assim, sorriso amarelo, é por causa disso. É mais um problema pro Bolsonaro. Eu vou explicar tudo isso sobre esse projeto aqui, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, você quer ver a casa cair pro Bolsonaro, quer ver ele cada vez mais isolado? Eu quero. Então se você também, inscreva-se aqui no canal, aproveita também, curte o vídeo, olha um segundo e não custa nada se inscrever no Plantão Brasil, é de graça. Embaixo do vídeo aqui tem um botão inscrever, ou aqui em cima tem um botão inscreva-se aqui, clica nele e você está ajudando a fortalecer a oposição ao desgoverno genocida. Aqui, a gente faz oposição também nas ruas. No final do vídeo eu vou mostrar aqui a cidade de Ji-Paraná, que apesar de ter Paraná no nome, fica em Rondônia. E a gente estava lá ontem, rodando com um carro de som, denunciando os crimes do desgoverno Bolsonaro. No final do vídeo a gente viaja lá para Ji-Paraná e aí eu mostro como é que foi o carro de som lá, denunciando nas ruas os crimes do desgoverno. Quem quiser apoiar nossas ações para a gente continuar indo às ruas contra o desgoverno, dia 2 estaremos em várias cidades. Embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário eu deixo sempre o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais para você também seguir. Siga-me nas outras redes também, que tem muita coisa que eu publico lá que acaba não sendo publicada aqui no YouTube, porque às vezes não vou fazer um vídeo de 10 minutos sobre uma coisa. Agora vamos falar sobre isso sim, sobre a legalização dos jogos de azar. Ó, faz 2 semanas o Arthur Lira criou uma comissão especial dentro da reforma do imposto de renda. O Arthur Lira pegou uma coisa que está para ser aprovada, uma coisa que nem é boa, mas está para ser aprovada, e falou, peraí, eu vou colocar dentro desse projeto de lei, eu vou colocar ali um parasita, uma espécie de um hospedeiro ali, uma bomba hospedeira. Por quê? Porque quando vai aprovada uma coisa, vai aprovada a outra, passa tudo junto. E aí o Bolsonaro vai ter que vetar. Por quê? Porque se ele não veta, a bancada evangélica cai matando no Bolsonaro. Só que tem um problema. Quando o Bolsonaro chega e dá entrevista, eu vou vetar, mas aí depois o Congresso pode derrubar meu veto. Tem maneiras de falar. Ele pode dizer, eu vou vetar. Se o Congresso derrubar meu veto depois, ruim, eu vou tentar articular para que não derrube. Isso não é bom para o Brasil, isso eu podia argumentar, tudo mais, falar que é contra veementemente. Não. Resposta do Bolsonaro na entrevista Veja desagradou todo mundo. Desagradou o lado do Arthur Lira, que falou, você vai vetar, Bolsonaro?
Você é parte do projeto? Foi o Flávio Bolsonaro que foi a Las Vegas. Foi o Flávio Bolsonaro que foi a Las Vegas, junto com o diretor da Precisa, investigado na CPI por vários contratos regulares. Inclusive, na CPI, ele não quis falar da viagem, e quando o Eduardo Girão falou, se o senhor mantiver o silêncio, consultando com seu advogado, é porque o senhor estará se incriminando. Então, o que o senhor foi fazer em Las Vegas? E ele manteve o silêncio, ou seja, foi cometer crime em Las Vegas, foi tratar desse assunto. Só para você ter ideia, esse é um senador bolsonarista que traiu o Bolsonaro na frente de todo o Brasil, falando justo da viagem do Flávio a Las Vegas. Ali foi uma resposta para dizer, Bolsonaro, não somos tontos. Sabemos que o projeto é seu. Tá. Aí o Arthur Lira, a turma do Arthur Lira, não o Arthur Lira em si, que o Arthur Lira em si não tá nem aí, ele só quer roubar. A turma do Arthur Lira ficou irritada com o Bolsonaro, porque, peraí, você vai falar que vai vetar, você vai falar que o projeto não é seu. E os evangélicos também ficaram irritados, o que o Bolsonaro não negou veementemente. A fala do Bolsonaro foi a seguinte, ele disse, olha, eu vejo no momento tem mais contras do que prós, tem menos prós do que contras nesse projeto, então, se for aprovado, eu já aviso que eu vou vetar, eu sou contra, e o Congresso pode, claro, derrubar meu veto. Isso é uma pessoa que é contra? O filho dele é o cara que é mais a favor, a pessoa que mais está empurrando. O ministro do Turismo, Gilson Machado, está empurrando isso. Eles querem uma proposta que se chama Resorts Integrados. Aí o Flávio Bolsonaro, junto com os amiguinhos do Ricardo Salles, e do Gilson Machado, que era presidente da Embratur, atual ministro do Turismo, eles querem o quê? Que os cassinos sejam só dentro de resorts. Por quê? Porque aí fica um monopólio deles, porque aí não pode chegar fulano, ciclano, qualquer e falar, eu também quero abrir um cassino, eu vou pegar a documentação aqui para abrir. Não. Livre concorrência? Não, a gente sabe que a livre concorrência para esse pessoal da direita é só para os outros, para eles não. Para eles é sugar tudo que dá para sugar do Estado, inclusive roubando dinheiro público, e nos negócios deles manter um tipo de monopólio para que ninguém consiga entrar, eles não tenham concorrência. Então, eles querem aprovar uma emenda de resorts integrados, ou seja, são resorts, enormes resorts. Esses resorts vão ter licença para ficar em praias do Brasil que tem proteção ambiental hoje. E aí no meio do resort vai ter shopping center, tem o hotel, né? Que o resort é hotel, pode ter campo de golfe e, obviamente, cassino. Essa é a proposta do Flávio Bolsonaro com o Ricardo Salles, que até agora eu não entendi porque que o Ricardo Salles não está preso. Com todas as provas, ele não está preso. Mas tá. O assunto é outro. Deles todos do governo Bolsonaro. E o Arthur Lira criou esse grupo e o deputado, o Bacelar, ele é o coordenador do grupo de jogos de azar. Ele deu uma entrevista também essa semana e ele falou, olha, tá na cultura do brasileiro os jogos de azar. O jogo do bicho forma o caráter do brasileiro. E se as coisas forem ilegais, aí é clandestino. Se é clandestino, é ligado à corrupção. Então vamos legalizar tudo. É engraçado que quando é para eles ganharem dinheiro, isso vale. Olha a argumentação dele. Se é ilegal, é clandestino. Se é clandestino, é ligado à corrupção e a crime. Então tem que legalizar tudo. Mas vai falar de liberação da maconha, de alguma coisa do tipo para eles, para ver se eles usam esse mesmo raciocínio. Não, aí não. Aí como não é do agrado deles, como não são eles que vão lucrar, aí não. Se um dia, e eu te digo uma coisa, se um dia a turma do governo Bolsonaro achar uma maneira de lucrar com a liberação das drogas, eles são os primeiros a empurrarem isso. Se eles souberem que eles vão lucrar e vão ter monopólio, são os primeiros. Mas no caso dos cassinos, eles sabem e estão empurrando isso. Então vários deputados da bancada evangélica e senadores começaram a ameaçar o governo Bolsonaro. É por isso que você vê muitas vezes o Bolsonaro abatido. Claro, tem investigação contra o Carlos, contra o Flávio. A investigação contra o Carlos começou a vazar muita coisa, então ficou aquela iminência de prisão do Carlos. Tem investigação contra o Eduardo Bolsonaro, inquéritos das fake news. O projeto de golpe do Bolsonaro não deu errado, então são muitas notícias ruins para o Jair Bolsonaro. Mas, além dessas notícias ruins, ele vê pessoas que até então eram aliados criticando o governo. A própria ministra Damares tá falando aos quatro ventos com deputados evangélicos, falando aos quatro ventos de maneira que chega até no Thiago aqui, falando que eu sou completamente contra, isso não pode ser, isso é coisa do diabo. E ela repete sempre uma fala que ela falou na reunião do dia 22 de abril do ano passado, aquela reunião que foi tornada pública, a mando do Celso de Mello do STF, a reunião em que o Bolsonaro falou de interferência na Polícia Federal. Pois bem, naquela reunião, o Paulo Guedes, usando vários palavrões, eu não vou nem mostrar o vídeo aqui, porque o Paulo Guedes usa um vocabulário muito, muito vulgar. E aí ele fala o seguinte, se o cara quiser se ferrar, o cara já tá
o cidadão tá usando o próprio dinheiro dele. Ele que se vire, ele que se ferre de verde e amarelo e perca todo o dinheiro dele mesmo. E a Damares respondeu que isso é coisa do diabo, que vocês são os demônios. Isso numa reunião ministerial. Agora imagina o que a Damares fala quando não tá na frente do Guedes. O que ela fala sobre essa turma toda? Porque todos eles são a favor e estão empurrando o projeto. E os deputados também são. E eu vou te falar um negócio. A Damares, eu lembro que eu fiz vídeos aqui da briga da Damares com o Oswaldo Eustáquio. Falava, ó, o Oswaldo Eustáquio, que é especialista em fake news e em acabar com reputações, ele começou a disseminar fake news contra a Damares. E a Damares começou a disseminar informações que aí eu nem sei se são fake news ou não, da vida pessoal deles. Faz alguns meses. Falei, a Damares, quando ela quer, ela é aquela pessoa que é, sabe aquela... Quando gente que assiste muito reality show fala, a pessoa que é cobrinha, que vai em um, planta um pouquinho de veneno, vai em outro, planta um pouquinho de veneno. Ela é assim. E ela começou a fazer isso com parlamentares de maneira, e não pense que isso não chega no Bolsonaro, de maneira que tá todo mundo se voltando contra o Bolsonaro. E eu vou te falar outra coisa. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já falou, se for aprovado, eu coloco em votação, eu pauto na mesma hora. Tem a aprovação do Arthur Lira, tem a aprovação do Rodrigo Pacheco, e o Rodrigo Pacheco é um político, primeiro mandato dele como senador, já é presidente do Senado, ele tem um Kassab aqui no ouvido dele todos os dias dizendo que ele pode ser presidente, que ele é presidenciável, que ele tem que ser candidato, e ele, apesar de ele ser um cara muito lento, muito insosso, assim... Ele tem habilidade. Por quê? Porque ele é a favor, mas você vai ler a entrevista do Rodrigo Pacheco, ele não deixa transparecer isso. Ele não se indispôs com ninguém da bancada evangélica. Falou, eu vou colocar para votar. Isso já mostra que ele é a favor. Todo mundo sabe que ele está no mesmo grupo do pessoal que é a favor, mas ele diz, eu vou colocar para votar se for aprovado na Câmara, senão não vou. E não se indispôs com ninguém. Mas o Bolsonaro não. O Bolsonaro, você pode ver... político, foi 7 mandatos como deputado federal, deu uma entrevista, na entrevista em que a Veja tem toda a banhitosa no Bolsonaro, nem os próprios aliados do Bolsonaro acreditaram nesse banhitosa, nesse Bolsonaro bonzinho, nem os próprios aliados, tá ruim a coisa para o desgoverno. Vamos ver os próximos episódios. Se eu tivesse lá em Brasília, eu colocava gasolina nessa fogueira, porque isso vai chamuscar muito o governo Bolsonaro na base evangélica, que é a base dele. Para você ter ideia, entre os evangélicos o Bolsonaro está empatado com o Lula nas pesquisas. Quer dizer, é o único núcleo da sociedade, exceto empresários, onde o Bolsonaro empata com o Lula. Em todos eles o Bolsonaro perde do Lula com 15, 20, alguns com 40 pontos de diferença. Entre evangélicos não, está empatado. Por quê? Porque o Bolsonaro tem muito apelo com os evangélicos. E agora tá para mudar. Vamos ver os próximos passos. Eu vou mostrar aqui o carro de som em Ji-Paraná, em Rondônia. Com a fome, a família de Bolsonaro está cada vez mais rica, comprando mansões. Essas e outras notícias você vê aqui no YouTube, Plantão Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é comprado no Bolsonaro. A sua família é só compra de função. Aqui um vídeo, segundo vídeo. Essa inflação, Bolsonaro não, Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro não, Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Se você também é contra Bolsonaro, contra esse desgoverno, se inscreva no canal do YouTube Plantão Brasil. Olha o desemprego, deixa o povo em alvoroço. A fome dá em volta, o povo na fila do osso. E o destacado, Aqui mais um trecho de Ji-Paraná, em Rondônia. Cidade bonita lá a cidade. Quem quiser apoiar nas suas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. E só para você saber uma coisa, estatística. Nos Estados Unidos a média é que cada cidadão perca $219 por ano em jogos de azar. Só para você ter uma ideia do que acontece quando isso é legalizado. Mais do que isso,
Entre as pessoas mais pobres dos Estados Unidos, tem lá a classe A, B, C, D e E. Entre a classe D e E, 10% das pessoas têm problemas com apostas em cassinos. Não tô nem falando de apostas no celular, de jogos de futebol, de esporte, não, em cassinos, 10%. Só para você ter uma ideia do que o Bolsonaro tá tentando empurrar aí na população brasileira. Falou!